Então tem muita coisa que a gente foi... Que assim, é na cara dura. Na cara, né? Puf. E aí eles escondem. Por exemplo, né, um assunto que eu gosto bastante é Jesus. Né? Eu sou um estudioso de Jesus. A Bíblia é baseada na vida de Jesus, né? Pelo menos no Novo Testamento. Sim. Como pode? Ele vai até 12 anos de idade, aí ele some e volta com 30. Que não era 30, era 32. Mas tudo bem, voltar com 30. Tá. Será que o Messias, será que Jesus, né? Para mim, uma figura das mais importantes que nós tivemos até hoje, não era importante o que ele fez dos 12 ao 30? Ou ele não fez nada? Só ficou estudando não dentro do... Não sei, eu não sei. Pra onde fica onde? Não é que ele tá sendo preparado? Na Bíblia não fala. Na Bíblia pula. É Então, mas isso é muito louco. Como pula, simplesmente? Pulou. E todo mundo aceita que pula. Pulou. Ué, ele tinha 12. Quantos discípulos tinha? Quantos apóstolos eram? 12. Por que só tem 4 na Bíblia? E os outros 8? Não era importante? Não era importante? O que aconteceu? O que dizia os outros 8 que não pode estar na Bíblia? Então, não sei, eu não conheço que foram considerados apócrifos, né? O que é o apócrifo? É aquele que não é canonizado, aquele que a igreja olhou e falou não assim... Não é aceito, esse aqui não. É. Aí nós vamos né, pro Evangelho de Tiago, pro Evangelho de Felipe, Maria Madalena, o próprio Evangelho de João completo. Nós vemos... Aí o que nós vamos ver? Tiago. O que eles dizem? Não procures lá, não procure cá. O reino de Deus está dentro de ti. Né? Deus é luz interior. O seu caminho, né? O conhecimento é o caminho da iluminação. Tudo que a igreja fala, não, isso aqui não pode, irmão, não pode falar para os caras isso. E o que você entende de Jesus, então? Como você disse, então, Jesus, porque existiram depois, foram encontrados documentos. Né? Então, Jesus, com 12 anos, ele teve que sair de Jerusalém, porque naquela época, aos 13 anos, eles noivavam. Aos 13 anos, as famílias já negociavam. É o noivo, a noiva, é uma cabra, não sei o quê, eles já negociavam ali. Então, Jesus não podia ficar. Ele tinha um chamado. Jesus não nasceu sabendo que era Jesus. Ele não nasceu falando, opa, encarnei, eu sou, né, um mestre, eu sou filho de Deus, eu vim aqui. Não, ele passou pelo despertar da consciência, ele passou pelo que todo mundo passa. Tinha alguns poderes, claro, mas ele não sabia lidar com aquilo, não sabia nem o que era, não sabia nem de onde vinha tanto conhecimento. Mas ele sabia que ele não podia ficar ali. Então, aos 12, ele saiu, ele foi para o Tibete. Ele foi para um mosteiro chamado Remes. E nós sabemos isso porque teve um russo que era um estudioso, chamava Nicolás Notovitch, que em 1880 e pouco, ele foi fazer ali uns estudos e descobriu umas escritas nesse mosteiro de Remes que contava a vida de Jesus. Que ficou lá dos 13, 12, até os 28 anos de idade, vivendo naquele mosteiro, chamado Mosteiro de Remes. É o mosteiro mais incrível que existe. É onde os caras lá levita. Esse nível. Você imagina ele vivendo lá. Então lá ele teve todos esses ensinamentos. Depois existiu, e esses documentos depois geraram o Evangelho dos 12 Santos, o Evangelho dos 12 Apóstolos, que conta essa história, que é baseado nesses documentos encontrados que falam da história de Jesus. Jesus teria, aos 28 anos, saído e ido para a Índia. E na Índia existem relatos do Messias. Lá ele foi aprender sobre reencarnação. A Índia não tem esse negócio de OVNI, irmão. ET lá é ET mesmo. Lá o Deus lá é metade homem, metade cobra, né? As naves espaciais são as Vimanas. Lá eles acreditam. Lá você vai falar em ET, ninguém vai falar. Eles acreditam. Ele foi lá aprender sobre isso. Aos 30 anos ele sai da Índia e ele vai para o Egito. No Egito ele fica dos 30 aos 32 e ele foi iniciado aonde? Dentro da Esfinge. Em 1945, existia eles acharam na Cisjordânia
uns jarros numa caverna e tinham 900 pergaminhos. Ali eles encontraram o livro de Enoque, importantíssimo, mas ali, os pergaminhos do Mar Morto, tem a passagem de Jesus durante esses anos no Egito. E ele foi iniciado no ministério de Tote. Tote era o rei da sabedoria. Tote era aquele que no Egito ele era chamado de Tote, e quando ele foi para a Grécia ele era conhecido como Hermes. Hermes Trismegistus. Então, Jesus passou por essa iniciação. Aos 32 anos de idade, Jesus entendeu tudo, aí sabia o que estava fazendo, e volta para a terra natal para poder fazer os seus ensinamentos, para poder deixar o legado, para poder ser um trabalhador da luz e ensinar, esse é o caminho. O caminho é aqui. Por isso que ele só foi com 32 anos de idade, que na igreja, na Bíblia fala 30, mas... ele nem morreu com 33, né? Ia te perguntar, e é exatamente sobre isso, a questão da morte dele. O que de fato aconteceu na sua visão? Boa pergunta. Na minha visão, nós temos evangelhos que dizem que ele foi crucificado. Nós temos evangelhos que dizem que ele não foi crucificado. Antes da Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana, nós tivemos muitas outras Bíblias, né? Tivemos outras Bíblias. Uma anterior a essa era a Bíblia do Sinai. A Bíblia do Sinai, que foi, né, escrita no monastério de Santa Catarina, por ordem de Constantino, essa Bíblia, Jesus não foi crucificado. Então, assim, nós temos... Então, assim, a verdade nós não sabemos. Porque um fala que sim, outro fala que não. Um evangelho fala que sim, outro evangelho fala que não. Então, qual que é a verdade? Não sabemos. Né? Eu que estudo, em qual deles eu acredito? Então... Eu, como estudioso, eu não posso acreditar em um, porque existem duas. Sim. Qual é a verdadeira? Não sei. Eu sei que nós temos essas opções. Para mim, como não tem resposta, o que mais interessa não foi se ele foi crucificado ou não foi crucificado. O que mais nos interessa quais são os ensinamentos. O que é que nós temos que fazer, porque ele veio nos ensinar. Sim. O que nós temos que fazer? Para mim, os ensinamentos, porque é aquele negócio, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Mas, meu irmão, ninguém responde. Mas tentam dizer, inclusive, que um dos ensinamentos é o fato de ele ter morrido. Crucificado.